comparecer ao escritório, estou por casa. E aí queria agradecer a oportunidade, agradecer ao Marcelo pelo convite, agradecer a professora Andréia pelo convite, de estar aqui conversando um pouquinho, apresentando um pouquinho de nós, falando um pouquinho sobre o que a gente faz, falando um pouquinho sobre esse mundo de startup que a galera mistifica bastante e eu acho que a gente vai conversar um pouco, mas não tem nada de muito místico nele. E aí eu vi, falando um pouquinho de background, fazer um alinhamento de expectativas antes da gente começar no conteúdo, até para dar tempo de a gente começar próximo de 7h30 o pessoal chegar. Acho que eu vou falar um pouquinho de como que eu organizei o conteúdo que está aqui, e aí o conteúdo que eu vou compartilhar a tela, mas ele vai ser primariamente só para guiar, eu vou falar tudo que está nos slides, etc., ele vai ser só para a gente ter um fio, para a gente poder seguir. Mas basicamente o fio é o seguinte, vou começar falando um pouquinho de Nodes em si. Então, cara, o que é a Nodes, o que é essa maluquice, como que isso se encaixa no mundo de startup, qual é o contexto, qual que é a história, o que a gente faz, e eu acho que mais importante do que a gente faz é por que a gente faz. Então, cara, por que a gente tem ali um grupo de, hoje já estamos em 50 pessoas, focadas em resolver aquele problema em específico, em que contexto isso está inserido, especialmente no momento hoje mundo, mas especialmente no momento Brasil ali de pandemia, que não é um momento tranquilo. Depois disso, vou falar um pouquinho sobre carreira. Então, Marcelo tinha me pedido para comentar um pouquinho, cara, como que é uma carreira em startup, o que tem de diferente, o que varia, o que se pode esperar desse mundo versus talvez um mundo mais tradicional, um mundo de uma corporação já um pouquinho maior, ou talvez um mundo de alguma coisa mais voltada para o setor público. Aí falando um pouquinho, acho que eu vou falar um pouquinho sobre mim também nessa parte, mas eu fiz economia, e aí acho que o tradicional era que eu tivesse ido, ou especialmente no curso que eu fiz, na universidade que eu fiz, o tradicional esperado é que eu tivesse ido para ou trabalhar no próprio Bacen ou em algum órgão público, ou seguido como na carreira acadêmica. E é um mundo muito diferente. Foi um mundo que me tentou bastante, mas é um mundo muito diferente do mundo que eu estou hoje. Então, o que é a diferença? Qual que dá para esperar? E aí, por fim, eu vou falar um pouquinho também sobre processo seletivo em geral, mas não no sentido de, putz, essas são as etapas de um processo seletivo na Nodes, mas muito mais voltado para beleza, o que na Nodes, o que em uma startup, o que num ambiente como o nosso, como foi, por exemplo, Estônia Adquirência, Estônia Maquininha, né? Estônia Maquininha Verde, há alguns anos atrás, como que é esperado, o que faz sentido para uma pessoa, o que tanto a turma da startup está procurando, mas ao mesmo tempo, cara, o que você pode esperar de estar ali? Não é um ambiente para todo mundo, acho que é um ambiente que tem uma dinâmica muito específica, tanto de interações quanto de dia a dia em si, tem uma dinâmica muito específica, então não é um ambiente que todo mundo vai se encaixar, e isso é super ok. Acho que, cara, não é para ser assim, acho que todo mundo tem que encontrar uma coisa que faça sentido. Então, cara, o professor Patrick falou isso sobre se encontrar e que às vezes isso acontece mais cedo ou mais tarde ao longo da trajetória da pessoa, e de fato, mas o ponto que eu acho que é importante falar em relação a isso é que você tem justamente que se encontrar e não de se encaixar em algum lugar só porque você entende que aquelas são as características que fazem sentido ali. Mas, claro, eu sou suspeito para falar, mas as características que fazem sentido no contexto ali startup, no contexto ali Nodes, por exemplo, ou Stone Co como um todo, são características muito específicas e que para as pessoas que entendem que aquilo faz sentido, são um prato cheio. E aí, não sei, Marcelo e o resto do pessoal da organização, vocês acham que já faz sentido eu compartilhar a tela, a gente já começar aqui falando o início ali sobre Node, vocês querem esperar um pouquinho, vocês querem perguntar alguma coisa? Eu deixei uma parte mais específica no final, só para pergunta, para a gente bater um papo, tem o meu contato, deixei um slide específico para a gente bater um papo, mas também fiquem à vontade para me perguntar a qualquer momento, estou com duas telas aqui, então eu estou com o chat aberto na tela da direita, então vou ler,
então fiquem à vontade para abrir o microfone ou perguntar pelo próprio chat, mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa antes de a gente começar, não sei, estou à disposição, o Marcelo e o pessoal me dizendo o que vocês acham melhor. Então, Vitor, quero te agradecer imensamente você ter aceito o convite, né? Quando o Marcelo ele faz uma disciplina, na realidade, mais um acompanhamento do estágio da disciplina, e eu coloquei isso para a turma, né? Quem pudesse contactar o seu gestor para que ele viesse aqui compartilhar a experiência. E aí o Marcelo comentou contigo, então, muito obrigada, Marcelo, muito obrigada, Vitor. É muito bacana a gente ter essa aproximação com as empresas, né? E tornando um pouco a Rural também mais conhecida no mercado, né? Porque nós temos vários estudantes que estão em várias empresas, mas as empresas aqui na Rural, você sabe, você conhece a Rural, Vitor? A de Seropédica? Conheço, nunca fui no campus, infelizmente, já tive a oportunidade de ir na época quando fazia empresa júnior também, não tive a oportunidade de ir, mas conheço uma série de pessoas e conheço a universidade em si, mas nunca fui no campus. Legal, legal. Então, quando voltarmos à presencialidade, está convidado para ir lá na coordenação tomarmos um café. Toma café? Tomo, adoro Você é café. muito jovem, Tô- né? tô- Toma. não, mas eu tenho um problema muito sério, o Marcelo conhece, que é eu não funciono muito bem antes de 11 horas da manhã. Não Nossa. funciona, assim. Infelizmente, eu não consigo. Mas eu tenho que me submeter ao fato de que tem muita gente que funciona muito bem. Inclusive, é uma pessoa que eu troco muito, que eu gostaria que estivesse aqui batendo um papo com a gente, mas infelizmente também não conseguiu. A gente está num processo ali. Eu tô de férias nesse exato momento, eu tô de férias, Ai, que mas legal. o Max, que é o meu líder e um dos fundadores, que eu gostaria que tivesse aqui, a gente está num processo ali um pouquinho mais complexo ultimamente, de fechamento de alguns detalhes, etc. E ele está um pouco sem tempo, mas o ponto foi todo para falar que o Max ele é o exato contrário de mim. Ele gosta muito do horário da manhã. Então, ele Sim. marca a reunião às 8 da manhã, às 7 da manhã, às mais cedo possível entre eu e ele, para ele não atrapalhar o resto do dia. E é um horário que eu ainda estou muito acordando. Então, sem o café, professor, eu não funciona Não para mim. funciona. Não funciona. Não Pode ser um funciona. café da tarde, não tem problema. Aí melhor. Aí para mim funciona melhor. Bacana, então. Então, te agradeço imensamente. Já vai dar 7h30, eu acho que a gente já pode ir compartilhando, né? Enquanto você vai colocando a sua apresentação, eu quero lembrar a quem está assistindo a sua palestra da importância de fazer lá o check-in dessa sua live, que é trabalho, carreira em startup, não é? E eles precisam fazer esse check-in lá nesse link que está aparecendo aqui no chat, que é o graduação.im.ufrj.br. Vai lá, inscreva-se, preencha, né, na caracterização, coloca palestra e coloca trabalho e carreira em startup, ok? Só precisava que alguém me Esse está confirmasse que está com aparecendo a mesmo. tela normal. Eu acho que tá, mas como não estou acostumado a usar o Zoom, só para alguém me confirmar. Tá aparecendo Aqui tá aqui. tranquilo. E eu também, como não estava acostumado com o Zoom, eu falei uma coisa que não é uma realidade. Eu não estou vendo o chat. Ah, não, talvez eu consiga abrir ele aqui. Não estou vendo o chat. Consigo, deixa para lá. Consigo sim. Puxei para outra tela. Estou mal acostumado, uma vergonha para essa tecnologia e eu estou aqui. Acho que é um estigma. Sempre que a gente está com uma tecnologia nova acontece isso. Mas vamos lá. Estou com o chat aberto aqui sim. Vamos começar um pouquinho. E aí, de novo, eu seguir aquela linha de a gente começar falando um pouquinho sobre nodes, depois falar um pouquinho sobre carreira em startup e, por fim, um pouquinho sobre processo seletivo, etc. E aí, sintam-se à vontade de escrever no chat, tirar dúvidas, qualquer momento. Vamos fazer como se fosse um papo. Acho que a ideia é muito mais essa do que um monólogo aqui da minha parte. O Marcelo já me conhece, eu falo bastante, então fiquem à vontade para me interromper em qualquer momento. Mas vamos lá.
Bom, nós aqui tem um slide quase que institucional, tá, galera? Vão ter coisas aqui que eu peguei emprestado, inclusive da nossa apresentação institucional, mas acho que a ideia de nós é o seguinte, nossa história, como é que tudo começou, eu acho que é muito importante para entender o porquê que a gente está aqui, tá? E eu gosto sempre de começar pelo porquê. Então, isso é inclusive um livro, recomendo fortemente para quem não leu, Simon Sinek, que Comece pelo Porquê, em português, salvo engano. Livro fantástico, e eu acho que ele dá muito tom de tanto a Nodis, mas da Stone, que é a nossa empresa, enfim, nossa empresa de holding ali, a empresa dona do holding como um todo, e empresa chefe, que a galera costuma reconhecer, adquirência, mas eu acho que de qualquer startup como um todo. Hoje, quando você fala de cenário de startup, ou pelo menos de cenário de startup mais tradicional, das que costumam dar um pouco mais certo, que costumam ou ir para um caminho de unicórnio, ou para algum caminho do tipo, você costuma muito de falar justamente sobre isso, sobre começar pelo porquê, sobre o motivo de você estar ali, sobre você encontrar alguma coisa que faça sentido para você fazer, e não simplesmente fazer por fazer, trabalhar por trabalhar. Então, a Nodes ela foi fundada mais ou menos há uns 2 anos atrás. A gente vai fazer 2 anos agora em maio, se eu não estou perdido. A gente faz 2 anos, ou é maio ou é junho, mas salvo engano, maio, só perdi o dia. Mas isso é no papel. A gente está falando de CNPJ 2 anos atrás. Se você for procurar a fundação da Nodes mesmo, se você for querer entender de onde veio a ideia, a gente está falando de mais ou menos uns 20 anos atrás, talvez, quando o Max e o Rodrigo fizeram a primeira empresa deles, há um bom tempo atrás. O professor André falou sobre era pré-jurássica, eu gosto de brincar também com o Max e com o Rodrigo sobre era pré-jurássica, de mais ou menos uns 20 anos atrás, quando eles estavam começando a empreender e eu estava começando a ir para o colégio. A Nodes ela é, na realidade, uma solução que é muito específica, ao mesmo tempo muito generalista. A Nodes ela tem o objetivo de facilitar a vida do varejista brasileiro, de empoderar esse cara, como está aqui no texto na esquerda, a vender online. E por que vender online? Qual que é o contexto disso? Hoje no Brasil, mais ou menos 90%, e isso já é dado mais recente, de pós-pandemia, que teve um grande boom. Imagino que todo mundo aqui deve ter comprado um pouco mais online do que comprava pré-pandemia, porque ficou difícil de sair de casa. Mesmo com esse grande boom do e-commerce no Brasil, só mais ou menos 10% de todo o varejo brasileiro é digital. O resto ainda é todo no físico. E a gente está falando de 10% das transações. Se você for contar o número de varejistas, o número de CNPJs que na Receita estão como cadastrados como varejo, com uma possibilidade de venda, é bem menor do que 10% os que de fato vendem online. Então, o mundo do digital ainda é um mundo muito tanto desconhecido como difícil, especialmente quando você está falando do pequeno varejista. E, Vitor, o que é o pequeno varejista? O que é o pequeno e médio, né? O que a galera costuma chamar de SMB, na sigla em inglês que eu tento evitar. O que é o pequeno e o médio? Cara, o pequeno e o médio é o cara que tem uma lojinha de esquina ali na sua rua. Esse cara é o pequeno, provavelmente. O médio é o cara que tem uma lojinha um pouco maior, mas ainda é uma loja que fatura menos de 100, 200 mil por mês. Esse cara, ele é um cara que ele está muito acostumado a não ter ninguém para de fato ajudá-lo. Sempre que esse cara tem um novo contato com alguma empresa, alguém que está oferecendo um serviço, é muito uma relação de fornecedor e muito menos uma relação de parceiro, de alguém que quer ajudar ele, e sim alguém que quer oferecer um serviço, quer receber uma remuneração desse cara, e não alguém que quer falar o seguinte: olha só, vamos fazer isso junto? Vamos construir uma coisa nova para você junto? E claro, é uma relação ganha-ganha. A Nodes não é uma, a Nodes, o Stone, etc., não são instituições de caridade, não são instituições sem fins lucrativos. Mas é uma situação muito mais. Você troca o poder muito de uma relação de fornecedor e cliente para uma relação de parceiro. A Nodes está junto com o varejista no processo de digitalização. Então, dando um pouquinho de rollback, a ideia aqui é: o varejista, quando ele é pequeno, ele não costuma ter voz e ele não costuma saber o caminho para onde ir. E ninguém está interessado em colocar esse cara que vende talvez
10, 20, 100 mil na loja física dele por mês, no online é muito trabalhoso, é muito complicado. E esse cara demanda muita atenção, justamente porque para ele tudo é muito novo. Mas esse cara tem um potencial enorme. É um varejista que, nunca teve de fato alguém que cuidasse dele como um parceiro, então ele se agarra a isso e confia quase que cegamente. Eu vou dar um exemplo disso um pouco mais para frente, quando a gente vai falando um pouco mais de o que a Nodus faz, dessa confiança. Mas, por outro lado, ele também é um parceiro que gera valor. Então, quando vocês veem, por exemplo, Stone Co, Stone Adquirência, que é a maquininha, para quem não sabe, então quando você vai comprar alguma coisa, que você vê aquela maquininha verde escrito Stone, aquilo ali, a Stone, ela nunca foi, ela também sempre foi focada no pequeno e médio, no SMB, e ela sempre, e qual que é o grande pulo do gato? Não é questão de, não é questão de falar não para um varejista de 1 milhão de TPV, que eles chamam, que é o valor transacionado, que é o valor de compras no mês. E sim, questão de estar preocupada com tanto quanto com um cara que vende 1 milhão, com um cara que vende 10 mil, com um cara que vende 50 mil. E quando você tem uma base de, no caso da Estônia hoje, chegando a 700 mil varejistas que vendem 10 mil, 100 mil, 1 milhão, etc., não tem como você dar errado. Porque você acabou de construir uma coisa que nunca foi feita antes. Então, eu estou falando muito de Stone, porque é uma empresa do grupo, mas ao mesmo tempo também porque a trajetória da Nodus, no início, se confunde muito com a trajetória da Stone. Então, lá em 2019, quando formalizaram ali a criação da Nodus, a ideia foi muito de como que você pega um varejista e digitaliza ele. Como que você pega esse cara e faz com que ele entre no meio digital. Que ele tenha a operação da loja física dele, que ele tenha ali, continue tendo, por exemplo, a loja de brinquedos dele ali na Tijuca, mas ao mesmo tempo que a loja dele, por exemplo, loja do Vitor, brinquedos do Vitor, agora também apareça online. E aí o que é aparecer online? Aparecer online é vender nos canais que fazem mais sentido para consumidores. Então, hoje a gente começa com marketplaces. Acho que o plano é ir muito além disso, e a gente pode falar disso um pouquinho mais para frente no papo. Mas hoje a gente começa com marketplaces, e aí marketplace para a galera que não está tão familiarizada. Cara, Mercado Livre, Americanas, Magalu, Amazon, qualquer canal de venda que você tenha vários varejistas vendendo no mesmo lugar. Pensa num shopping center digital, que você tem várias lojas no mesmo lugar. Então hoje, quando você vai fazer uma compra na Americanas, você pode estar comprando da Americanas mesmo, mas também pode estar comprando da loja do Vitor, ou dando um exemplo real da Itaipava News, que é um cliente nosso. Então você liga esses caras no marketplace e você dá uma possibilidade dele de que antes vendia, e aí de novo dando um exemplo real, de que antes vendia 50 mil por mês, agora está vendendo 90. Ou seja, de quase dobrar o faturamento, e só começando, isso é uma coisa que está aumentando ainda, felizmente, no caso da Vanessa, mas de ter a oportunidade de ter uma segunda operação sem trabalho, sem grandes esforços. Só com um grande trabalho de gerência, de enviar os produtos e acompanhar as vendas. Mas sem um grande trabalho de contratar uma nova pessoa, de comprar um novo espaço físico. Claro que faz todo sentido numa escala de operação, quando for aumentando a escala de operação, trazer uma nova pessoa. Mas isso também é um ponto que a gente quer ajudar a entender quando que é o momento. Então, num mundo, e aí você ainda tem para gravar isso, e claro, a gente não tinha como ter ideia em 2019 que isso aconteceria, não temos nenhum dedinho na pandemia global, mas ainda tem um momento ali de agravar isso, que é quando você não pode simplesmente estar com a tua loja aberta, que é hoje, é o momento atual. Claro que varia um pouco de cidade para cidade, mas a gente passou um bom tempo com as coisas razoavelmente fechadas. Então, quando você se encontra num momento de que a tua loja está fechada, você se vê extremamente vulnerável, porque o seu sustento depende daquilo, é um impulso muito grande para entender que existe um outro mundo além do mundo físico, que é o mundo digital. E aí isso se encaixa na tese de Stone Co, e aí, que é, cara, como que você revoluciona a experiência do empreendedor, do varejista brasileiro com alguma solução de tecnologia.
Então, a Nodis, ela é uma empresa de tecnologia, tá? A gente não é uma empresa de varejo, não somos uma empresa de distribuição, somos uma empresa de tecnologia, na qual a ideia é como que você transforma a vida do varejista colocando ele no ambiente digital. Então, e aí ainda casa aqui, essa parte é muito mais institucional, mas ainda casa com um momento Stone Cool ali de separação, de só ser uma maquininha para ser uma plataforma de soluções muito mais completa que abrange muita coisa. Então, eu acho que antes de passar essa parte aqui, tem um detalhe, eu não sei se o Marcelo sabe dessa. O motivo, acho que é importante de onde vem Nodes, o nome também. A gente estava numa sala, tinham mais ou menos uns 50 nomes escritos no papel, que a gente não sabia qual deles, e aí a gente já não aguentava mais, a gente já tinha acabado com a pizza que a gente pediu naquele dia, e aí a gente falou assim, bom, a gente precisa escolher um nome. E aí tinha Sidon, que é Nodes ao contrário, no caso. Sidon é a capital do comércio do mundo antigo, salvo engano, Babilônia. E aí a galera falou, putz, vamos fazer Nodes, Sidon ao contrário, no caso Nodes, uma vez que está falando agora de fazer o outro lado. Então, do comércio antigo é o contrário disso, é o espelho disso, que é o novo comércio, que é o comércio digital. Então, acho que para fechar essa parte muito de história, de trajetória, e passar para uma parte mais de como que a gente faz isso, depois de o que a gente faz na prática, e também falar um pouquinho dessa nossa timeline em termos mais práticos, repetir só o porquê do gente estar aqui. Todo mundo que está na Nodes acorda todo dia para ajudar o varejista a se digitalizar. Todo dia a gente pensa qual é o melhor caminho para solucionar uma série de problemas que dificultam a entrada de um varejista no digital, no mundo digital, no mundo das vendas digitais, seja através de canais como marketplaces, seja através de uma loja própria dele, que é um passo mais para o futuro, mas de uma loja própria dele, ou de qualquer outro canal digital que faça sentido para ele vender. Isso é uma coisa muito importante, de novo. Qualquer ambiente de startup vai ter essa mesma paranoia, esse mesmo foco absoluto em o que você está fazendo, por que você está ali. Você está ali todo dia acordando para olhar para aquele problema. Por mais que quando uma startup evolua, ela comece a ter vários produtos ou unidades de negócio, como vocês preferirem, você está ali para resolver uma coisa, um problema, para resolver uma dor. Você está ali pelo cliente. Você está ali para fazer a vida desse cara mudar, ser diferente do que ela era antes. E você não tem como fazer isso se você não for absolutamente paranoico com aquilo e se você não falar com o cliente e ouvir ele de verdade. Deixar de lado o que você entende que é um conceito ou uma solução que na sua cabeça parece muito boa e ouvir esse cara. Entender qual é a realidade dele. Não funciona você assumir alguma coisa. Infelizmente, não somos todos gênios, como, por exemplo, em produto, como o Steve Jobs. Então, você tem que ouvir, você tem que fazer a sua parte e ouvir o cliente. Mas beleza. Falando um pouquinho sobre estratégia de atuação, que é na prática como que a gente digitaliza esse cara, eu falei muito sobre colocar ele vendendo online. A gente se apoia muito num conceito que a gente criou de levar a solução para o varejista de forma no balcão dele, ou seja, está em contato com esse cara de forma próxima, está na loja dele, está acompanhando a operação dele e transformar uma cidade normal no que a gente chama de uma cidade digital. E aí, na prática, o conceito de cidade digital é um conceito que está mega difundido aqui, mas o Marcelo me alertou muito bem de que não é um conceito que seja tão comum. E aí eu queria explicar um pouquinho o que é uma cidade digital e como que isso se relaciona com tudo que eu acabei de falar. Uma cidade digital não é nada mais, não é nada muito complexo, não é nada mais, nada menos do que você ter uma operação na cidade, uma série de pontos de contato, e eu vou falar quais são, que facilitem a operação digital do varejista. Então, quando você tem uma cidade digitalizada, você tem, por exemplo, parcerias locais ali, então parcerias com, por exemplo, a CDL como Associação dos Lojistas, tá, em geral, ou com Sebrae, ou enfim, com qualquer instituição que faça sentido local para você conseguir educar o varejista
não só sobre coisas básicas que ajudam o negócio dele, mas principalmente sobre como que é vender no digital, como que você precifica para o digital, como que você coloca o preço do seu item, como que você negocia com seu fornecedor, considerando que o capital de giro que você vai precisar no digital é ligeiramente diferente do físico, porque você tem um período de recebimento diferente do físico. Então, ou detalhes um pouco mais específicos, mais técnicos. Então, uma parte, outra parte é como que você garante sempre numa cidade digital de que esse cara vai ter alguém atendendo ele e podendo ir na loja dele caso ele tenha algum problema. Então, uma parte da nossa estratégia é sempre ter alguém local. Seguindo o exemplo de Stone, Stone hoje tem mais de 300 escritórios ao redor do país, porque tem basicamente um escritório a cada cidade que eles têm, o que eles chamam de polo. O mesmo esquema é como que você, que é justamente para fazer uma coisa muito similar, que é fazer uma visita de vida, que eles chamam, que é entender do varejista. De novo, provavelmente a palavra que eu mais vou falar ao longo desse papo vai ser varejista. Como que você entende o que está acontecendo com ele? Um varejista, por exemplo, que passou a atrasar muitos pedidos da operação dele digital. O que está acontecendo? Será que ele precisa de ajuda? Será que ele perdeu um funcionário que trabalhava nessa parte e agora ele está precisando de ajuda? Será que ele não está entendendo como faz a expedição? Será que, por exemplo, a perna que eu ia falar em seguida, que é uma perna de logística, e aí a gente fala muito de uma logística apoiada na logística Stone, mas pode ser uma logística apoiada na logística Correios também, justamente para buscar, por exemplo, o produto na loja do varejista e levar até a unidade dos Correios, ou, enfim, já enviar para o consumidor final diretamente, depende um pouco do modelo de logística que você está falando. Será que essa pessoa de logística não está funcionando para ele por algum motivo? Então, ter uma presença local com pessoas do time da Nordic que estão preparadas para fazer uma consultoria com esse cara, ou seja, são pessoas que entendem a operação dele no físico razoavelmente bem, mas principalmente entendem a operação dele no digital muito bem, para poder acompanhar e entender qualquer coisa que esteja fora do comum. E também o braço logístico e alguns outros braços que eu prefiro ainda não falar tanto porque estão muito incipientes dentro do nosso imaginário ainda, mas que envolvem crédito, que envolvem fornecedores, que envolvem basicamente todos os pontos de contato que um varejista pode ter de novo com a operação dele digital. E aí, por que cidade digital também? Claro, tá? Aqui não é só de novo, não é só uma estratégia linda de ONG ou de instituição ali de estar próximo e abraçar esse cara e abraçar a árvore. Não, também tem a ver com uma estratégia de expansão mesmo. Tem a ver com o modelo que a gente adotou, e aí não sei se alguém já teve a oportunidade. Outro livro, vocês vão reparar que eu faço bastante isso também, de recomendar livros. Outro livro muito legal, que eu recomendo muito, do Sam Walton, Made in America. Não sei se esse livro tem em português, mas é muito legal. Que é uma estratégia de quase que um cordão sanitário, que é a mesma estratégia que o Walmart fez nos Estados Unidos, a gente está trazendo para cá, no sentido de quando você começa a fechar, quando você começa a capturar muito do mercado endereçável e oferecer uma série de soluções para o varejista pequeno numa cidade do interior, fica muito difícil para qualquer outro concorrente ou qualquer outra empresa que tente te oferecer uma solução similar entrar nessa cidade. Porque o varejista, especialmente quando se trata de soluções dele de software, ele tem uma inércia muito grande em trocar de uma para outra. Então, quando chegar uma outra solução e falar, putz, vamos vender online, ele vai falar, pô, obrigado pela proposta, mas para mim não faz sentido, porque eu já estou com nodes. E quando você espalha isso até um nível de mercado endereçável na cidade suficiente, você blinda a cidade. E você pode ficar, entre aspas, tranquilo em relação se você vai ou não ter uma concorrência ali. Claro, isso não exime de forma alguma de você cuidar deles. Se você estiver oferecendo um produto ou um serviço péssimo, você vai perder o varejista, isso é natural. E não deveria ser diferente, porque você não está ajudando a vida dele. Mas, a partir do momento que você está fazendo tudo que você está fazendo seu dever de casa bem, está fazendo tudo bem, e você tem uma cidade blindada, muito mais difícil de você perder um cliente ali, de o cara deixar de vender com você. Se ele o fizer, acho que vai ser muito por motivos muito específicos que talvez de fato fiquem fora do escopo que você está tentando, que você está se propondo a ajudar. Então, a cidade digital é muito esse conceito, é muito como que você pretende ajudar esse cara, como que a Nós pretende. Hoje a gente atua
com cidade digital, com o modelo de cidade digital, que não foi o primeiro modelo de expansão que a gente tentou, foi um modelo que a gente foi aprendendo a fazer. Com o modelo de cidade digital, a gente atua em 4 cidades do interior do estado do Rio. Mas nós, como todo, clientes e etc., a gente tem, eu perdi o número, não sei se Marcelo tem, eu tinha falado isso com você no outro dia, não sei se você tem o número, mas eu perdi o número de cidades, mas a gente está em todos os estados do Brasil, menos no Acre, e não é brincadeira, a gente não está no Acre. Nunca teve nenhum varejista que se credenciou de lá, e a gente também nunca fez nenhuma... Como a gente, na realidade, a gente nunca fez nada para fora do Rio, o resto do pessoal veio ou por boca a boca, ou por mídia paga, ou por algum outro motivo, a gente nunca fez nenhum target específico no Acre. Então a gente não tem nenhum cliente lá hoje, mas no futuro, inclusive se alguém conhecer algum varejista do Acre que entender que faz sentido vender online, fique à vontade, www.node.com.br, e que ele vai ser muito bem acompanhado. Mas hoje a gente tem 4 cidades digitais e a gente está num momento muito de maturidade do produto. Então, de evoluir o produto, de garantir que a gente de fato está oferecendo alguma coisa para o varejista que dá resultado consistente e não resultado a curto prazo só, dá um resultado consistente para aí sim no final desse ano, início de ano de 2022, a gente está falando de rolloutar, de fazer uma expansão comercial bem mais agressiva, envolvendo outros players e outras estratégias ali. 26 estados, obrigado, Marcelo. Eu tinha perdido completamente o número. Mas vamos lá. Tá, e afinal, no fim das contas, ali no frigir dos ovos, o que é a Nodes? A Nodes é uma plataforma, tá? Nodes é, na prática, um aplicativo que você pode baixar no seu celular ou um site, apesar de que não recomendo muito site, estamos trabalhando nele, não está no melhor momento do mundo ele, mas um aplicativo ou um site que você pode entrar, que você se cadastra e você lá como varejista, então tem alguns pré-requisitos, etc. Mas depois de você se cadastrar, você consegue colocar o seu catálogo, então colocar os produtos em geralmente eu faço uma demonstração, hoje não vou fazer aqui porque, de novo, Zoom, mas você vem aqui numa coisa, isso aqui é uma caneta, você bipa o código de barra dela com o seu celular e pronto, você escolhe o preço que você quer vender ela no canal que você quer vender ela e o estoque e você já está vendendo. Claro, tem um tempo ali de publicação do canal, que geralmente é um dia, mas depois de um dia você já está vendendo, por exemplo, na americanos.com. E aí, hoje a gente está falando primordialmente de marketplaces, no futuro a gente também vai falar de alguns outros canais. Mas o produto, Nodes, apesar de, na prática, o que o varejista vê, e em geral, quando se fala de produto, você se refere muito ao software, à tecnologia ali, o produto ele vai muito além de só tecnologia. Então, o produto ele envolve o time de atendimento, um time de atendimento que está pronto de novo para ouvir o que é o problema do varejista e solucionar, e aí nos padrões de atendimento da própria Stone, que é um time fantástico, extremamente reconhecido no nível Brasil de atendimento, e um time de sucesso, acompanhando a jornada do varejista, entendendo, beleza, hoje como funciona o credenciamento na Node? Como que a gente pode melhorar? Então a Node, o produto ele não para só no software, ele engloba tudo que envolve a jornada desse varejista para de fato poder se posicionar como um parceiro dele na transição para o digital, que é aquilo que eu falei, esse cara não está acostumado a ter um parceiro. Então, falando um pouquinho sobre timeline, antes da gente encerrar mais essa parte, na realidade tem mais um slide, agora que eu lembrei, a gente está falando de menos de 2 anos, né? Mês que vem fazer 2 anos de companhia. E aí hoje o Node está presente em 26 estados, como o Marcelo falou, em mais de 500 cidades, com por volta de 2.000 clientes ativos, não sei se a gente passou enquanto eu estava de férias, mas por volta de 2.000, mentira, claro que eu sei porque eu tenho acessado o Dash todo dia, mas é que o Marcelo não pode saber disso, nem ninguém lá, porque eles estão querendo me obrigar a tirar férias, com mais de 2.000 clientes, varejistas que confiaram na gente para poder fazer essa transição,
e gerando ali por volta de, aí varia um pouco de mês, de acordo com sazonalidade, mas gerando ali próximo de 1 milhão de vendas no total, né, por mês para os varejistas. Hoje a gente tem uma grande, e aí envolve essa parte de maturidade que eu falei do produto do ano de 2021, mas hoje a gente tem um grande desafio de como que você evita um grande pareto de 80-20 na base de varejistas que a gente tem. Ou seja, como que você evita que você tenha alguns varejistas, como a gente tem, que vendem muito bem, que vendem quase que 100 mil, 100 ou mais mil, e alguns varejistas que vendem muito mal, que vendem 1.000, R$ 500 por mês. E também, ao mesmo tempo, como que você define sucesso para um varejista? Porque eu vou dar um exemplo muito específico. Um varejista estava vendendo 40 mil por mês e eu liguei para ele para conversar, para entender como é que ele estava, o que ele estava achando, tirar umas dúvidas sobre como é que estava a operação. E aí ele estava extremamente feliz. Ele disse que para ele era um sonho quase que se realizando. Ele estava vendendo praticamente a mesma coisa na loja física do que na loja digital. E para ele era muito além do que ele esperava. Então ele estava muito satisfeito. Por outro lado, eu conversei com um varejista que estava vendendo 35 e ele estava falando sobre sair da Node, falando que para ele não fazia sentido, porque o esforço que ele estava tendo, ou seja, o nível de maturidade do nosso produto em transformar em uma experiência simples para ele, simplesmente não valia a pena para os 35 mil que ele estava gerando por mês. Por quê? Porque a loja dele, o faturamento era muito grande. Ele não era um pequeno e médio, na realidade. Mas ele foi um varejista que veio de mar aberto, não foi um varejista que o nosso time de comercial credenciou. Então, isso é um grande desafio também. Como que você garante que o varejista atinja o que ele considera sucesso? Que é um pouco do que eu falei lá no início. O que importa é o que ele quer, o que ele pensa, o que o varejista, que é o nosso cliente, entende e acredita, e não o que eu, Vitor, acho. A gente tem uma frase muito. Obrigado, Marcelo, por ser um glossário. Às vezes eu vou fazer isso, galera. Me perdoem, tem muita expressão que está muito internalizada para mim, mas o Marcelo vai me ajudar com isso. A gente tem uma frase que a gente difunde muito dentro da nós, dentro do grupo, que é: o varejista ele não tem sempre razão, mas ele é a razão da gente estar aqui. Isso significa o seguinte, cara, se você disser que o varejista tem sempre razão, quando ele te ligar falando assim, cara, o teu preço está muito alto, Vitor, nós está cobrando muito, você não vai poder argumentar porque ele tem sempre razão. Mas quando você muda o paradigma para falar que ele é a razão da gente estar aqui, você entende que se ele está falando sobre o preço estar muito alto, provavelmente é porque você não está gerando valor o suficiente para ele para que justifique o preço. Então, você tem que entender, você tem que analisar internamente o que não está funcionando, ou por que você não está tendo um alinhamento de expectativas funcional entre o que você se propõe a gerar para esse varejista e o que ele de fato esperava, que é, na prática, o que é atingir sucesso. Então, aqui, como uma última parte, esse aqui eu não sei quem já viu, Simon Sinek fala, eu gosto muito do conceito do começar pelo porquê. Quando você fala, você vai desde da camada mais superficial, que é o quê, e aí o que a Nodis faz, a Nodis quer digitalizar o pequeno e médio varejista brasileiro. Você vai, como que a gente quer fazer isso? Cara, a gente quer fazer isso através de um atendimento excelente, através de educação, de transformar a gente usa uma frase muito legal, ou pelo menos eu gosto bastante dela, que é transformar o comerciante em empreendedor. Claro que para isso ele tem que querer ser transformado, mas fazer essa transformação de transparência, ou seja, e isso é um problema muito grave no e-commerce, de como que você deixa muito claro para o varejista o que ele está vendendo, o que ele está recebendo por essa venda, quanto, por quê, de forma que ele possa de fato controlar a saúde financeira da companhia dele. Simplicidade e principalmente tecnologia, que é o que amarra tudo isso. De novo, nós é uma empresa de tecnologia e não de atendimento, não de educação, não de transparência financeira ou de outra coisa. É uma empresa de tecnologia que amarra tudo isso. Integração de canais e consultoria estratégica, que aqui é, de novo, quando você está falando de um cara muito pequeno, não basta você colocar
ele no digital. Você tem que ajudar ele, você tem que segurar a mão dele até ele estar preparado para seguir. Pensa como o início sendo muito quase que uma rodinha de bicicleta. Até esse cara estar preparado para tirar a rodinha e seguir na velocidade máxima, o Node está ali como rodinha. Depois disso, ele libera o modo Node sem rodinha e ele segue. Mas se ainda assim ele quiser acelerar, ele pode contar com a gente, talvez, para servir como um instrutor ali para esse momento. E o porquê que a gente está aqui? Simples, cara, mudar a vida do empreendedor varejista. Então, de novo, eu acho que só para recapitular e linkando um pouco com como é estar numa startup, existem empreendedores fantásticos no Brasil hoje, especialmente aqui no Rio. O Rio é um polo muito forte. Existem outros também, mas o Rio é um polo muito forte de empreendedorismo. Existem empreendedores fantásticos. Stone nasceu aqui no Rio, com o André e com o Edu. E na prática, você está numa startup, você estar muito conectado no dia a dia com isso aqui que está na tela. Com o Golden Circle, como o Marcelo colocou ali, que é um conceito muito legal, mas com isso aqui. Com você entender muito bem o porquê que você está fazendo aquilo, como que você vai fazer aquilo e o que você quer. Quando você sabe isso, quando você está focado dia a dia no problema e no problema certo, beleza, você tá no caminho para fazer funcionar. Então é um pouco disso do momento de Node. Vou passando aqui, galera, de novo, sintam-se à vontade para me parar a qualquer momento, tá? Vou falar um pouquinho agora sobre já a carreira ali em startup e o que esperar. Cara, eu coloquei aqui, carreira em startup é uma coisa muito variada, tá? Então aqui na tela, por exemplo, está aparecendo por enquanto a carreira do CTO, Felipe Salvini, acabei não botando o nome dele, do CTO da Stone Co. E o Salvini, aqui não tá tudo, eu peguei no LinkedIn dele, aqui não tá tudo, o Salvini tem uma trajetória fantástica, inclusive depois eu posso passar aqui no chat o site do próprio Salvini, cara, ele é um cara nota 1000, mas o Salvini, ele empreende desde bastante tempo atrás, e ele já passou por alguns lugares, e esse aqui é um possível caminho para um empreendedor, para alguém que trabalha numa startup. Cara, seguir empreendendo, seguir construindo coisas. Vocês vão ver que o Salvini, ele fundou a Meu Servidor foi vendida para a Maxi Host, depois o Salvini trabalhou como desenvolvedor durante um tempo numa outra empresa, que era uma startup, que é a Carrier, na época uma startup, hoje em dia não é mais, não sei nem se ainda existe hoje, mas acho que sim. E depois ele foi fundar uma outra startup, a Civ, bem famosa, que foi vendida primeiro para a Stone, depois posteriormente para a B2W. B2W, para quem não conhece, é bem relevante dentro do contexto Nodes. B2W é a empresa que controla as marcas americanas, Shoptime e Submarino na venda digital. Então, foi vendido, o Salvini era fundador e CTO, que é o líder da área de tecnologia da CIV, e depois ele foi diretor de tecnologia na B2W, e depois ele voltou para a Stone, hoje ele está na Stone, ele era o CTO e diretor de tecnologia na Stone, hoje ele é diretor de tecnologia de uma parte específica da Stone, que é o digital. Então, você tem uma possibilidade ali de passar uma série de tempo em séries de desafios diferentes e construir várias coisas, e esse aqui é um caminho super possível, porque em alguns momentos você vai entender que faz sentido você buscar um novo desafio, ou então simplesmente faz sentido você mudar. Às vezes, quando acontece como aconteceu com o meu servidor do Salvini ou com a própria Civ, você entende que quando a startup ela é comprada por outra companhia, isso acontece, para alguns empreendedores, inclusive, às vezes isso é o objetivo, e aí depende muito do empreendedor que está falando, talvez as coisas mudem. E talvez faça sentido você participar de outro desafio, você partir para outra coisa que te chame mais atenção. Então, um possível caminho é esse. Um outro possível caminho é esse aqui, que é o do Bizelli, que é um outro empreendedor fantástico e um mentor meu, que é uma pessoa que eu adoro, que tá... Bom, a primeira experiência dele foi na Stone, como estagiário. Ele entrou estagiando na Stone lá em 2013. Na realidade, foi no finalzinho de 2012, ele coloca 2013. Ele entrou estagiando no finalzinho de 2012. Ele estava no penúltimo período da faculdade. Entrou e está há 8 anos na Stone. E hoje ele é o líder de toda a área de operações da Stone.
ele tem um time de mais ou menos, eu não vou dar números atuais, eu vou dar números pré-pandemia, porque pós-pandemia me perdi um pouco em números de colaboradores do grupo. Mas ele tinha um time de mais ou menos 3 mil pessoas, no total, claro, não eram as 3 mil reportando para ele. E ele não pensa em parar ou sair do grupo de forma alguma, é a grande paixão dele. Então, quando você fala de carreira em startup, você fala de um mundo de possibilidades. Porque na prática você não sabe. O ambiente ele é um ambiente muito marcado por incertezas e por possibilidades. Você tem pessoas como Salvini que, cara, passaram por uma série de lugares, você tem pessoas, e por opção própria, você tem pessoas como o Bizelli, que estão no mesmo lugar também por opção própria há um bom tempo, e foram desenvolvendo a carreira de forma fantástica. Talvez se o Bizelli, se você perguntasse para ele há 8 anos atrás se ele achava que ele ia estar onde ele está hoje, talvez ele se dissesse que sim, porque também tem a ver com isso, com você acreditar no que a startup vai se transformar, mas ao mesmo tempo ele talvez dissesse que não, porque nunca foi uma missão dele. A missão dele sempre foi, de novo, fazer o que fazia sentido para o cliente, melhorar a vida do cliente. E não ele se transformar num C-Level ou se transformar em alguma coisa da Stone. Mas isso aí, então tem as possibilidades como essa. Por outro lado, tem uma outra pessoa, no caso eu aqui, falando um pouquinho sobre a minha trajetória, para servir de exemplo, talvez um exemplo mais próximo da realidade. Você tem eu e aí não vou falar tanto antes de 2019, mas aí pensem antes de 2019 como, cara, eu estava me graduando em economia pela UFRJ, tinha participado de empresa júnior, tinha participado de liga de mercado financeiro, tinha feito uma série de coisas, e, e aí em 2019, pessoal, beleza. E aí em 2019 entro, na realidade, depois eu vou contar um pouquinho sobre como é que eu fui parar em Nodes, mas recebo convite para ir para Nodes, e para ir para Nodes quando a gente estava falando de 7 pessoas na Nodes na época. 7? 7, mais ou menos 7 pessoas na época. E para ser a primeira pessoa de negócios. Só que na época nós não tinha negócios, não tinha a área de negócios. A gente está falando de companhia com menos de um mês de vida, com nenhum cliente na prática, com produto, cara, na nossa ideia, mas ainda nada construído. Então, quando o Max me fez o convite, enfim, a gente conversou sobre uma série de coisas como seria, cara, eu entrei na Nodis falando sobre ser analista financeiro, que tinha super a ver com o que o meu momento fazia sentido e com o que eu tinha vontade. Eu lembro que o Max até brincou se eu estava preparado para ir para São Paulo, porque ele falou que para a pessoa que trabalha na área do financeiro, você tem duas certezas na vida quando você trabalha aqui no Rio. Uma é a morte, e a segunda é que você vai acabar tendo que ir para São Paulo em algum momento. E eu falei, claro, e fomos. E o ano de 2019 foi muito marcado por estar olhando para a parte do back-office da Node, por olhar para a parte do financeiro, que apesar de baixa complexidade ainda existe, para olhar para a nossa parte de alocação de capital, para olhar para a nossa parte até de contas a pagar e receber, e ao mesmo tempo aqui eu acho que é importante falar um pouquinho sobre o porquê que talvez seja um ambiente muito diferente. Você tem muita oportunidade, talvez muito diferente de um local mais tradicional. Então, aqui você tem muita oportunidade. Eu estava muito parado, entre aspas. Tinha muita coisa para fazer, mas ao mesmo tempo, cara, eu sou muito inquieto. A galera costuma dizer que eu costumo botar a cueca por cima da calça. Então, eu queria fazer mais coisa. E um ambiente startup, ele te dá essa oportunidade de fazer mais coisa. Então, eu comecei a falar sobre processo seletivo. Falei, cara, a gente precisa trazer mais pessoa talentosa para o time de tecnologia, por exemplo. Como que a gente faz isso hoje? Como que a gente faz? Como que a gente quer fazer? Como que a gente quer se posicionar? Quais são as pessoas que a gente quer trazer? O que essas pessoas precisam ter? E aí o Max falou, cara, não sei, toca aí, eu te ajudo, mas vamos fazer junto. E aí eu comecei a olhar para isso. Então, eu comecei a olhar para o financeiro e para a parte de pessoas. E quando fecha o ano de 2019, eu já estou olhando para a área do financeiro, para a parte de pessoas, mas para a parte também um pouco da nossa parte de comunicação em geral e para a nossa parte de clima interno como um todo.
E eu acho que isso ilustra, e o resto da trajetória também ilustra muito bem o fato da principal diferença de um ambiente de startup, quando se fala de carreira, para um ambiente mais tradicional. Você não precisa tanto pedir permissão para se desenvolver, para evoluir. Você precisa fazer, você precisa estar disponível, você precisa querer fazer. Quanto mais você se doa e você se expressa através das coisas que você faz, mais oportunidades você tem de crescer, de se desenvolver, de construir coisas. Então, em 2020, eu tive ali numa guinada completamente para o outro caminho, também por essa minha vontade de me meter nas coisas. Eu acabei assumindo o nosso time de relacionamento e o nosso time de sucesso que a gente criou ali no meio do ano de 2020 e de certa forma unificando ali num time de jornada do cliente, porque mesma coisa, eu sentia que o back-office estava muito legal, mas eu já tinha feito muita coisa. E eu já tinha passado a bola para uma outra pessoa. Eu queria agora um novo desafio, um pouco maior, um pouco mais importante para mim, porque se relacionava direto com o cliente externo e não só com o cliente interno. E aí foi a mesma coisa. Eu falei, Max, cara, olha só, eu acho que a gente precisa melhorar nisso aqui. E ele falou, beleza, faz. Então tem muito essa mudança em startup. Isso significa que, cara, todo mundo tu entrou e amanhã você vai estar tocando 1 milhão de projetos? Sim e não. Sim, porque você pode fazer, contanto que você se demonstre capaz e apareça a oportunidade e você abraça a oportunidade. Não, porque, cara, nem sempre vão aparecer os projetos que você quer tocar. Então, às vezes você vai falar, cara, não quero fazer esse desafio aí que tem, eu quero outro. Mas aqui em 2020, então, foi um ano de muita transição para se olhar para um cliente muito mais interno. E o ano de 2021 até agora é quase que um novo passo disso aqui, no qual agora agrego também ali a função de olhar para o produto. Então, acabo olhando para a operação como um todo. O Max gosta de brincar que eu sou um mini Bizelli, quem me dera ser um mini Bizelli, mas a ideia aqui é entender não só a jornada do cliente, mas também como que isso se comunica com a nossa parte de tecnologia, e como que isso se comunica com o nosso time de comercial, então direcionar a nossa estratégia de expansão também. E eu acho que aqui o principal para exemplificar é um pouco do que eu falei, de que, cara, hoje eu tenho a oportunidade de acompanhar alguns times, e isso foi muito por ter topado os desafios. Quando você está num ambiente de uma startup e você se posiciona a topar desafios, é muito natural, e você faz isso, claro, bem, você de fato gera valor para o cliente, é muito natural que você cresça junto com a startup e na velocidade que a startup crescer. Então, talvez uma coisa que levasse 10 anos numa empresa tradicional, porque é uma coisa mega burocrática e a empresa tem uma velocidade de crescimento mais lenta, então aparecem menos oportunidades. Uma startup, quando você está falando de um crescimento exponencial, o aparecimento de oportunidades também é. Se você estiver disposto a se jogar de cabeça nisso, você pode aproveitar uma série de oportunidades que talvez demorasse muito mais tempo num lugar mais tradicional. Mas assim, vou ser muito transparente com vocês também. Isso é mega divertido, tá? Eu gosto bastante. Não à toa a galera quase que teve que me forçar a tirar férias. Por outro lado, isso é uma coisa que não é para todo mundo. Você tem que se envolver, você tem que se jogar de cabeça. E você não tem que pensar em, puta, eu tô aqui porque eu quero ser o líder de X, Y, Z. Isso é consequência. Você não, ninguém ganha a liderança ou passa a tocar um projeto importante ou, enfim, ser sócio da companhia porque esse era o objetivo. Claro que pode ser um objetivo pessoal, mas você faz isso como consequência do que você está entregando, de consequência como você se coloca para a companhia, do que você enxerga de importante para o teu parceiro ali, para o varejista e por aí vai. E aí eu botei uma interrogação aqui em 2025 justamente por isso. Quem sabe como é que a gente vai estar falando em 2025? Se a gente vai estar falando de, talvez eu esteja olhando para a Operação Brasil, talvez eu esteja olhando para a Operação Estados Unidos, talvez eu esteja olhando para um time completamente diferente do que eu olho hoje. Não sei. Acho que a grande ideia aqui é a Nodis, ela me proporciona
tantas oportunidades quanto eu estou disposto a proporcionar meu tempo e a minha vontade a ela. Então tem um pouco essa diferença. Eu acabei de olhar ali para a direita que a gente está falando de 8 e 13, então eu vou dar uma acelerada aqui, eu bem que avisei que eu falava bastante. Marcelo já está acostumado. Compromissos nanoides, isso aqui eu literalmente copiei e colei de uma parte de um slide nosso de onboarding, de quando o pessoal entra na companhia, e eu acho que é bom para ilustrar também como que a gente faz as coisas aqui. Então, tem 3 compromissos que a gente aperta a mão de todo mundo que entra na companhia no D0, no primeiro dia dele na companhia ali. O primeiro é que o cliente está acima de tudo sempre. Então, cara, se não é bom para o cliente, não é bom para você, não é bom para a pessoa, não é bom para a companhia. O sucesso do cliente é o nosso sucesso e a gente não está aqui para outra coisa sem ser ele. A gente não está aqui para trocar ideia, a gente não está aqui para construir um produto que a gente queria. A gente está aqui para construir uma coisa para ele. E a gente tem que ter isso em mente todo dia. Segunda coisa é puxar a corda o tempo todo. Então, o conceito de puxar a corda lá, toyotismo, etc. Cara, falem sempre que vocês se colocarem na Nodes, assim, o ambiente é sempre de falar, de dizer o que não tá bom. Nada tem que ficar só como tá se você acha que aquilo pode ser melhor. Isso não significa uma briga eterna. Existe um conceito de ok, vamos seguir e vamos ver como é que dá e a gente melhora no futuro. Mas falem sempre, falem, se expressem, não fiquem calados porque talvez o Vitor falou algo, o Max falou algo, alguém falou algo, o Piau falou algo, sei lá, o Papa falou. Falem, puxem a corda. Se algo não está funcionando, se coloquem como donos daquilo e falem. E a última coisa, pelo amor de Deus, na Nodes, se alguém estiver aqui em algum momento entrar na Nodes, sejam felizes, por favor. Não adianta de nada acordar todo dia para mudar, com a cabeça de vamos mudar a vida do varejista, e você falar, mas cara, que inferno, eu não aguento mais olhar para a cara do Vitor, eu não aguento mais fazer isso que eu estou fazendo. Se você não está se desenvolvendo todo dia, se você não está feliz como pessoa, como ser humano, como profissional, cara, não tá certo. Você tem que amar aquilo tem que te dar vontade, aquilo você não sugiro que você chegue a um nível extremo que nem eu de sonhar com algumas coisas, mas assim, vocês têm que querer aquilo. E esses 3 pilares aqui, junto com os 3 que eu vou falar em seguida, são mega importantes para qualquer startup, tá? Cara, tem que ser paranoico com aquilo que vocês gostam todo momento. Como que a gente monta hoje o nosso time aqui na Nodes? Bom, primeiro é que a gente está sempre procurando gente talentosa, tá? Não falta desafio, não vai faltar desafio. Se a gente tem a oportunidade de trazer alguém para o time que a gente entende é talentoso, eu vou falar um pouquinho depois o que é o talentoso, para não deixar uma coisa mega vaga, mas se a gente tem a oportunidade de trazer alguém talentoso para o time, cara, vamos trazer. Se essa pessoa não funcionar na Nodes, essa pessoa vai funcionar no grupo. O ponto é, pessoas boas, um time ótimo constrói produtos maravilhosos. Então vamos trazer pessoas boas. A gente está sempre procurando, a gente está sempre querendo conhecer, criar conexões com pessoas muito boas. O segundo ponto é, cara, a gente sempre quer trazer alguém para o time melhor do que a gente. Então, se possível, eu quero trazer alguém para o time que ou já é melhor do que eu hoje, ou que eu quero que seja melhor do que eu no futuro, que eu vejo potencial para ser melhor do que eu no futuro. Porque quanto mais gente boa, quanto mais você levanta a barra, mais gente boa você vai trazer no futuro, melhor você vai entregar um produto para o cliente. Então, cara, sempre trazer alguém melhor do que a gente, nunca ficar preocupado com qualquer questão de ego, de mais, meu Deus, e o que vai acontecer se a pessoa for melhor do que eu, será que ela vai estar no meu lugar? Se eu não sou bom o suficiente para estar aqui, cara, talvez eu não devesse estar fazendo isso que eu estou fazendo, deveria estar fazendo uma outra coisa que eu seja bom o suficiente. E aí acho que o terceiro ponto é, a gente quer sempre encontrar pessoas que compartilhem do nosso jeito de fazer as coisas. É muito mais fácil você contratar, se trazer para o time, alguém que já tem a tua cultura do que você passar a sua cultura para a pessoa. Mas que estejam confortáveis de questionar sempre. Não é o caso, felizmente, ou eu pelo menos não acho que é. Mas se nossa cultura fosse, aí vocês podem perguntar para o Marcelo, quando eu não estiver aqui para não achar que eu estou enviesando nada, mas se a nossa cultura fosse uma cultura extremamente negativa, uma cultura, cara, que as pessoas não têm lugar de falar, ou que a gente faz alguma coisa, sei lá, que foge à integridade, que é ilegal, eu não gostaria que a gente trouxesse pessoas que concordam com isso e vão ficar quietas vendo algo errado. Cara, se tem alguma coisa que tá errado, por mais que seja a forma que a gente pensa que a gente faz as coisas, questiona. No mínimo para a gente ter o debate sobre por quê.
e depois a gente vai chegar numa conclusão junto. Então, isso aqui é super importante sobre como a gente monta o nosso time. E ainda sobre como é que a gente considera uma pessoa talentosa, o que é uma pessoa talentosa sempre, cara, a gente se baseia em basicamente 3 pilares: inteligência, energia e integridade. Então, inteligência a gente coloca como, é o que está aqui no slide, mas basicamente saber alocar nem só forças, mas recursos. Cara, não adianta de nada. Tem uma frase que a gente usa que eu gosto bastante, vocês vão descobrir que eu gosto bastante de frase pronta, mas é porque eu acho que elas marcam bastante, que é: todo esforço é reconhecido, mas só a vitória é recompensada. Claro, se você se esforçou, se você fez, fantástico, eu acho que isso tem que ser reconhecido. Mas não adianta de nada você alocar mega recursos do seu tempo ou de qualquer outro recurso da companhia se você não está gerando resultado para o cliente. Então, saber alocar os recursos na coisa certa, saber resolver problemas, saber como abordar problemas, e aí de uma forma muito generalista mesmo, tá, galera? Acho que uma coisa importante é: startup, especialmente quando você está falando de early stage, de início de startup muito nova, você não está falando de um conhecimento mega específico de, putz, eu quero alguém que saiba muito sobre planejamento tributário. Vai chegar um momento na companhia que isso vai ser necessário. Mas no início, você está falando de muito uma pessoa generalista. Muito de uma pessoa que sabe resolver problemas, que tem principalmente essas características aqui. Então, se vocês quiserem o termo que a galera costuma usar, muito mais hard skills do que soft skills. Desculpa, o contrário, muito mais soft do que hard. Muito menos um planejamento tributário e muito mais um saber pensar em problemas, saber resolver problemas, saber se organizar sozinho, saber agir em um ambiente caótico, por exemplo, ter tranquilidade, isso é super importante. O Marcelo pode falar também, se sentir confortável em um ambiente extremamente dinâmico, no qual hoje você está indo para cá e depois de ir para cá você descobre, depois de fazer um experimento na direção norte, você descobre que norte não é a direção certa, que você tem que ir para leste. Outra energia, e aqui particularmente esse aqui é o que eu, Vitor, mais procuro quando eu converso com alguém, cara, não basta saber para onde você tem que ir, você precisa querer estar lá, ninguém pode querer estar por você, não adianta você tratar as coisas pela metade, falar, mas, putz, vou ver, amanhã eu olho, caramba, cara, vamos fazer. Você tem que estar animado, você tem que querer construir o negócio. Você tem que, cara, contagiar as pessoas com a tua energia. E a integridade, acho que aqui é quase que menos uma característica do que a gente procura e mais um bilhete para entrar no parque. Cara, se não tiver integridade, não existe nada. É muito mais. E aí, cara, eu gosto dessa frase aqui do que não é o que você fala, é o que você faz. E é exatamente isso. Não adianta você falar, putz, eu vou ajudar o cliente, e aí você está, por exemplo, omitindo uma informação, fazendo alguma coisa que não é legal no senso de lei, que não vai, só porque você vai beneficiar o cliente. Cara, isso não existe. Você tem que ter integridade sempre. A base para o que a gente está construindo é ser transparente e ser íntegro. Não cometer nada de legal. Não deixar a competitividade e a vontade de fazer a energia passarem ali de qualquer limite. Tá, antes de passar para isso aqui, então, basicamente, quando você fala de talento, é isso aqui. Seria muito injusto da minha parte eu falar sobre uma skill específica, uma habilidade específica, como, cara, vocês têm que ser muito organizados. Ajuda, ajuda. É bom, é bom. É um ambiente, cara, de novo, caótico em certos momentos. Por outro lado, eu conheço pessoas do time, eu conheço pessoas, cara, fantásticas que eu admiro muito, que eu não consideraria como organizados. Mas as pessoas são muito boas e funcionam. Então, eu acho que o principal, além dessas 3 coisas, ou pelo menos estão englobadas nessas 3 coisas, é você estar disposto, você estar confortável em lidar com incerteza, você estar num ambiente que tudo pode mudar e que você, na prática, que você está escrevendo uma história, que é tudo uma página em branco, que você não tem certeza absoluta do que vai ser aquilo, porque é uma escada que você está construindo, então não adianta você querer chegar no degrau 40, se você não construiu até o degrau 40, você não vai pular até o degrau 40, porque você não colocou ele lá ainda. E principalmente tranquilidade com o futuro, eu acho.
E é um pouco de diferença no sentido do incerto, mas é de você ter quase que um otimismo de que as coisas vão funcionar. As coisas, você vai encontrar o caminho. Não é ser um bobo alegre no sentido de, putz, todos os indícios ali de que as coisas não estão. Você precisa mudar, que daquilo não está dando certo, e você vai ignorar eles porque você acredita na proposta. Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você encarar a realidade, você entender, você olhar os números, você está disposto a encarar a realidade de forma nua e crua. Por outro lado, você entender que você precisa fazer um jeito daquelas coisas dar certo. Você precisa encarar dessa forma. E aí a última coisa tem até a ver com isso que eu acabei de falar também, que algumas pessoas que estão mais próximas de mim não me aguentam mais ouvir falar, que é, cara, é muito importante você olhar para números e você fazer as coisas rápido. Então é você ter uma mentalidade de experimento, é você ter uma mentalidade de e se isso. A gente tem um problema de a gente não sabe como aumentar o ticket médio, ou seja, o valor médio das vendas do varejista. Beleza, o que são possíveis soluções? A, B e C. Legal, vamos testar A. A gente pega, testa A, testa com alguns varejistas, uma semana, 2 semanas, vê o resultado. Aquele resultado tem validade no mundo ideal, aquele resultado tem validade estatística, você consegue, aquilo ali é uma coisa replicável, tem validade estatística, não fere nada absurdo ali, o espaço amostral fez sentido, etc. Fez, beleza. Vamos aumentar agora, vamos difundir isso para o resto da base e vamos partir para um outro problema. Para isso, você tem que estar muito preparado para fazer as coisas rápido e testar com números. Mas aí, de novo, isso é uma coisa, acho que não é todo startup que adota esse modelo, mas uma boa parte delas sim, e a gente aqui particularmente gosta bastante, e a galera já não me aguenta mais me ouvir falar sobre esse modelo específico de como fazer as coisas. E aí acho que Marcelo tinha pedido também para comentar um pouquinho sobre como chegar na Nodus. Supondo que eu fui aqui um bom apresentador e vocês falaram, cara, legal, faz sentido. Como chegar na Nodus? Quero trabalhar no time do Marcelo, no time do Vitor, em algum time. Como que a gente faz isso? Eu acho que hoje tem 3 caminhos principais. Aí eu estava me chicoteando quando eu estava fazendo essa apresentação por não ter o quarto aqui, que era o que eu gostaria de ter. Que era uma página mais específica da Nodus para quase que uma página de carreiras na Nodus em si, no site da Nodus, mas acabou que não foi uma prioridade para a gente até agora. Primeiro, LinkedIn, tá? Aqui a gente aqui muito mais quando a gente está falando de muito menos para estágio, muito mais para outras vagas, mas para LinkedIn é sempre uma forma. Eu particularmente não gosto muito de LinkedIn, eu posso explicar por quê. Mas é um caminho que deixa muito claro quais são as vagas que estão ali. O motivo de eu, Vitor, não gostar muito é porque eu entendo que tem muita gente muito boa no LinkedIn, por outro lado, tem muita gente que se candidata a 1 trilhão de coisas e você tem que ter um trabalho de filtro ali muito grande. Então, me incomodam pessoas que não usam o LinkedIn da forma correta. Uma segunda é, cara, mandar um e-mail pra gente, por oportunidades@node.br. E aí, se alguém for enviar, cara, envie no título que foi desse papo aqui que a gente teve, só para eu entender um pouquinho de onde vem. Mas isso aqui, todo mundo que envia uma mensagem para esse e-mail, geralmente já com o currículo, gera nosso banco uma entradinha lá no nosso banco de talentos, e aqui é sempre uma forma que a gente olha, a gente acompanha, eu agora não, porque eu estou de férias, mas em geral eu e o Max, a gente olha isso quase que diariamente, para entender quem tem vontade de estar com a gente, e quem está se candidatando, e volta e meia a gente chama a galera para conversar quando a gente entende que faz sentido. E uma terceira forma, que é uma forma um pouco mais indireta, mas eu não poderia deixar de recomendá-la o suficiente, assim, talvez um dos processos que eu sou mais apaixonado no mundo, que é o Recruta Stone. Para quem não conhece, está em pré-inscrição, em fase de pré-inscrição 2021.2. O Recruta é um processo seletivo da Stone Co como um todo. O Recruta é um processo seletivo fantástico, incrível. Ele é primariamente para a Stone Co, então, e principalmente para a Stone Adquirência, o Recruta em si, mas ele é um processo que todos os empreendedores do grupo, incluindo a gente Node, acompanham e ou fazem parte diretamente, apesar de 2021 a gente não ter participado porque foi um modelo online, foi um pouco diferente, a gente acabou não participando como
como entrevistador nem nada, mas ou acompanham, mas certamente aproveitam ali a base, conversam com pessoas. O Recruta é quase que um filtro ideal para a gente. A gente, todo mundo que chega no Recruta, a gente sabe que são pessoas talentosas, que são pessoas que passaram por um filtro ali do time de recrutamento da Estônia, que é um time fantástico. Então o Recruta é um fantástico canal. Tem outro canal também, eu gostaria de ter botado um quarto canal aqui, que é a nossa página, infelizmente ela não está pronta, mas eu prometo que quando eu for tomar o café com a professora Andréa, ela já vai estar, um dos nossos focos na área de pessoas aqui desse segundo trimestre que a gente está entrando agora. E aí também tem um canal ótimo, que vocês quiserem, vocês podem mandar um e-mail direto para mim, tá aqui o meu e-mail, Vitor Mendes. Eu não botei o meu número aqui, porque eu estou numa transição, eu vou parar de usar o meu celular pessoal e vou passar a usar um celular corporativo para tentar dar mais atenção às coisas do trabalho e na hora do trabalho dar mais atenção às coisas pessoais na hora pessoal. Antes acabava eu dando atenção a tudo todo tempo, não é o melhor dos mundos, mas agora eu queria, agradecer por ter me ouvido, falei bastante nesse tempo, agradecer ao Marcelo aí por ser quase que o meu glossário durante o papo, e deixar à vontade, pessoal. Sei que eu quase que estourei o tempo, se não estourei, me perdoa, professora Andréa, tenho esse mal, mas se alguém tiver alguma dúvida, acho que se vocês puderem, eu não me importo de a gente tirar uma ou duas rapidinho, para a gente não estourar também muito a time box de vocês. Ô, Vitor, vai ser um prazer receber você lá na Rural, né, para a gente tomar um café da tarde, sim, né, o Recruta Stone, trazer o pessoal da Rural, do nosso curso, para participar do processo, vai ser muito bacana. Poxa, muito legal a sua apresentação, muito legal mesmo, né? Antes, eu não sei se você viu a apresentação do CE, você viu? Deixa eu abrir aqui o vídeo também, né? Eu vi só um pedaço, só vi um pedacinho no final quando eu entrei. Um pedacinho, né? Ela falou, então, um pouco sobre como que as pessoas poderiam se candidatar a uma vaga de estágio e um pouco em questão de comportamento, né, para entrar numa empresa, a questão da imagem, de saber escrever bem, essas coisas são muito importantes, mas a gente está vivendo hoje um mundo de tecnologia, né, e com novos modelos de gestão, novos modelos organizacionais, e a Nodes, né, que você acaba de apresentar, acho que representa esse novo mundo, em parte, né, de você sair desse modelo de gestão um pouco tradicional, né, com aquela burocracia cheia de regras, cheia de normas, né, de chefe, e que o estagiário ou ainda um funcionário, ele tem que se manter um pouco calado e obedecer, e você, numa startup, e uma das coisas que marcou na sua fala é justamente você tem que falar. Se você vê alguma coisa errada, você tem que falar, você tem que comunicar. Então, você tem que ter essa atitude, você tem que ter essa integridade, você tem que saber pensar a empresa como um todo, assim como você falou, né, na sua trajetória, e começando ali como analista financeiro, mas você precisava entender de uma outra coisa, de uma outra parte, de mais não sei o quê. Então, eu acho que essa tua experiência que você compartilhou e a apresentação da empresa em si foi muito marcante e significativa para quem está assistindo. Mas eu também, às vezes, falo demais, né? Vamos deixar aqui o Marcelo, Stephanie, a galera aqui perguntar, né? O que ali já estão se manifestando, Jaciara, Caroline. Podem, por favor, abrir, né, o microfone, comentem, perguntem, vão se candidatar? Espero que sim. Se ninguém tiver pergunta, eu gostaria de fazer. Por favor, Marcelo. Ô, Vitor, acho que a gente está te ouvindo não, você está falando? De sempre aqui, botei no microfone. O botãozinho, né? Esqueci, tem um botãozinho aqui que eu sempre esqueço, o pessoal já está acostumado comigo em reunião. Beleza, a primeira pergunta eu queria perguntar em termos de graduação mesmo. Pelos estagiários que você já teve, pela experiência que você tem aí gerindo os estagiários, né, como líder de estagiários, o quanto você acha que as universidades estão preparando os alunos para entrar em cenário de startup? Tanto em comportamento quanto em carga teórica
de disciplinas em geral? Se eles entram sabendo os conceitos e os termos que geralmente são usados? Boa, legal. Ótima pergunta, Marcelo. Cara, eu acho que isso é uma pergunta um pouco complexa e por causa do seguinte. Claro, eu sou zero um especialista em educação ou algo do tipo, então me perdoem qualquer baboseira que eu vou falar aqui agora, mas eu acho que é muito complexo no seguinte sentido. O ambiente startup ele é um ambiente muito dinâmico. Então, quando você fala de algumas características que eu disse aqui, então, putz, por exemplo, você está preparado para uma coisa muito incerta, é muito complicado você se colocar numa posição de eu falar, a faculdade, a universidade prepara diretamente, por exemplo, com uma carga teórica, com uma matéria, alguém a estar a uma mudança, como, por exemplo, vou dar um exemplo do que a gente viveu, a viver um momento no qual a regra de negócio de um canal era X e avisaram que para a semana seguinte passaria a ser Y, e é isso, e vida que segue, você tem que se adaptar. É uma mudança muito grande em muito pouco tempo e que você precisa mudar, porque muda todo o jogo para o varejista. Muito difícil na medida que você tem um modelo de educação que eu entendo que, cara, faz total sentido dentro do âmbito ali de você tem uma grade, você tem um projeto, você tem o que esperar de uma matéria e você sabe como é que vai ser. Então é difícil dizer para você hoje, Marcelo, que super preparam de forma direta. A matéria te prepara muito bem para estar ali. O que eu acho que as universidades, e aí eu vou não tem jeito, eu vou puxar um pouco o saco. Eu acho que as universidades, principalmente universidades públicas, e aí eu vou explicar por que eu estou falando isso, preparam, é muito na parte de soft skills, tá? Então eu acho que a pessoa, o homem ou a mulher, que ele está prestando o vestibular e ele passou para uma rural, ele passou para uma UERJ, ele passou para uma Unirio, para uma FRJ, que seja, eu acho que ele mostra ali uma, uma disciplina e uma vontade, uma entrega que eu acho que, e principalmente eu acho que mais ainda do que o passar, o próprio fazer, e aí eu falo por experiência própria lá na Praia Vermelha, o fazer, o concluir, o estar ali, estar envolto naquele ambiente de faculdade pública, que é um ambiente que você bem ou mal, tem que procurar em muitos momentos a solução você tem que estudar, você tem que, cara, correr atrás daquilo, que você tem que você tem ali a ajuda do professor na sala de aula e quando você procura ele, mas ele também tem uma série de outras turmas e uma série de outras atribuições. Você tem ali, em alguns momentos, depende da matéria, pelo menos lá na UFRJ, lá no Instituto de Economia, não eram todas as matérias. Você tem ou não monitoria, mas você tem muito que correr e aprender por você em alguns momentos. E você tem muito que, ou pelo menos de se dedicar fora da sala de aula. E eu acho que você estar mandando bem em uma faculdade pública prova muito a capacidade do cara de fazer isso. Então, prova muito a disciplina dele, prova muito ali, talvez a parte que a galera chama de proatividade, a parte de você fazer. E outras coisas também, tá? Aí eu vou puxar, eu sou meio chato com isso, tá? Particularmente. Eu não acho que universidade ou algum curso específico ou a universidade que você fez seja relevante para dizer que uma pessoa tem ou que não tem que entrar na companhia. O que eu quero dizer com isso? Cara, para mim, se você fez o FRJ, ou se você fez o ERJ, se você fez PUC, se você fez qualquer universidade, para mim não significa que você é melhor ou pior do que a pessoa que fez a outra universidade ou até que não fez. Claro que, putz, se você está falando de contratar alguém para olhar para a parte de contabilidade da companhia, é importante que essa pessoa tenha se formado, que ela tenha o registro de contabilidade, porque é até uma demanda de lei, mas assim, dependendo da área, eu sou super chato em defender que para mim é irrelevante qual é a faculdade em si, mas eu entendo que a faculdade pública tem essa vantagem. Agora, sobre a parte de se a carga técnica de uma matéria ela ajuda ou não, ela prepara ou não, eu vou falar pela minha experiência, tá? Tanto minha experiência pessoal com economia, com o meu curso de economia da UFRJ, quanto com, não sei como é que é o curso de economia na rural, tá? Por isso que eu estou especificando, quanto com
quanto com as pessoas que eu tive a oportunidade de interagir no time, etc. Eu acho que depende muito. Depende muito do que você vai fazer. Certamente, eu tive conceitos da minha faculdade que me ajudaram muito em coisas que eu faço hoje. Então, existem conceitos de economia que eu levo muito a fundo. Então, cara, volta e meia vocês me ouvem falar alguma coisa sobre mas acho que isso aqui vai ter um retorno marginal muito decrescente, ou vai chegar no retorno marginal zero, então, puta, não vale mais a pena a gente fazer. Ou então eu falo de trade-off, falo de, cara, conceitos básicos mesmo, mas conceitos ainda assim. Eu falo de, putz, demanda ali do negócio, isso aqui não vai ter demanda, vamos chegar num ponto que vai ficar, não vai valer mais a pena. Que eu acho que ajudam. Mas agora, se eu te dissesse que eu tive uma matéria na universidade que me ajudou, por exemplo, em tomada de decisão, e eu estou falando de novo da minha realidade na UFRJ, eu não tive. Eu não tive uma matéria que me preparou especificamente para fazer, por exemplo, para olhar para o nosso time de relacionamento. Ou seja, eu não tive na economia, talvez o problema tenha sido uma escolha de curso, eu não tive na economia uma matéria específica para conversar com o cliente. Eu tive que aprender isso na marra, eu tive que aprender ligando pro cara e nas primeiras 20 ligações travando. Então, assim, eu te dizer que eu acho que a universidade ela ajuda muito em hard skills quando você está falando de uma coisa muito específica. Então, quando você está falando de, por exemplo, contabilidade, direito, partes mais técnicas ali mesmo. Eu acho que ajuda bastante. Tá ali, a carga técnica com certeza é boa e funciona. Eu acho que quando você está falando de coisas mais abstratas, menos específicas e muito mais olhar para a jornada do cliente como o nosso time de sucesso faz, eu acho que os conceitos eles não são aplicados na prática. Você acaba pegando conceitos variados que você foi pegando ao longo da faculdade, não numa matéria só, e aplicando ali, e principalmente você vai pegando habilidades que você desenvolveu para quase que sobreviver na faculdade e aplicando ali. Mas, assim, eu não sou da corrente de que, nossa, as nossas faculdades estão vastamente atrasadas, etc. Eu não acredito nisso. O que eu acredito, cara, é que a universidade ela prepara para o que faz sentido ela preparar e também que a universidade, claro, pode sempre, aí isso era uma discussão que a gente tinha até na época que eu era do conselho da graduação lá na UFRJ, a universidade ela pode sempre entender como que ela ajuda, mesmo que de forma auxiliar e complementar a grade de matérias, a desenvolver formas que os alunos possam se aproximar do mundo empresarial. Mas esse é o meu entendimento, tá, Marcelo? A universidade ela não deveria servir como um papel de um laboratório para empresas. Eu não via esse papel lá no Instituto de Economia, eu não acho que ele deveria ter, e eu sabia muito bem disso quando eu escolhi o Instituto de Economia. Cara, o Instituto de Economia já teve uma série de ministros da Fazenda, agora o nosso governo atual, ministro da Economia, de presidente do Banco Central e etc. Cara, natural, a UFRJ é uma escola que é voltada para isso. Eu sabia. No entanto, a gente construiu, por exemplo, a Liga de Mercado Financeiro para hard skills e para aproximar o mercado financeiro da UFRJ. E o Instituto de Economia deu super apoio a isso. Então, eu acho que esse é o papel da universidade. Acho difícil você botar uma grade que olhe para, cara, como falar com o cliente, ou para skills muito específicas ali do teu dia a dia, porque é uma coisa muito dinâmica. E você teria que ficar reinventando a realidade da universidade de 2 em 2 anos, de 1 em 1 ano, de 5 em 5 anos. Isso não é, no meu entendimento, e de novo, não sou zero especialista em educação, estou aqui, como você já me conhece, dando pitaco em uma série de coisas que eu não domino, não é o que eu entendo que a universidade se propõe a fazer. Mas eu vou ser muito honesto, cara. Eu nunca tive nenhum problema em relação a putz, fulano não veio preparado e eu tinha essa expectativa aqui dele porque ele veio da universidade. Eu esperava que ele tivesse aprendido isso aqui na universidade. Eu acho que é muita até arrogância eu esperar que alguém saiba algo porque veio da universidade XYZ. Eu acho que eu tenho que estar preparado para ajudar a pessoa a se desenvolver e a crescer ali. Querer que ela saiba um jargão, alguma coisa, não faz sentido. Eu tenho o que eu exijo da galera, e como sabe bem, é aquelas coisas que a gente já conversou.
que a pessoa esteja disposta a aprender, que a pessoa tenha energia, que a pessoa tenha integridade. E principalmente, cara, que a pessoa tenha uma inteligência em geral. Mas aí cai naquele papo do proxy que eu falei, de estar justamente numa universidade, etc. E eu acho que a inteligência, ela acaba... Você pega isso muito na trajetória da pessoa. Às vezes, cara, a gente conhece empreendedores fantásticos no grupo que o cara não fez a... preciso ir longe. O Max, que o pessoal infelizmente não conheceu, mas você conhece, um empreendedor fantástico, um dos nossos fundadores, não fez universidade, nenhuma. E é uma pessoa, cara, um mentor para mim, é uma pessoa fantástica que eu aprendo muito. A universidade dele foi começar a empreender com 19 anos. Então, eu vejo muito assim. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim. Tranquilo, perfeito. Boa. Mais alguma, pessoal? Acho que a gente ainda consegue mais uma ou duas, se vocês quiserem. E aí, galera? Muito bom, muito bacana ouvir você, Vitor. Adorei a pergunta, Marcelo, muito legal. Fiquei super atenta, é claro, né? Mais alguém, gente, perguntar? Carolina falou que achou fantástico a sua palestra, a sua live, Vitor. Boa. Bom, professora, se não tiver, também não tem problema. Acho que a gente vai ter outras oportunidades para conversar e tem o meu e-mail. Fala, Marcinho, você fala alguma coisa? Posso fazer mais uma pergunta, se ninguém fizer, eu tenho mais uma aí. Manda abraço. Você está aproveitando, Tá, né? Tempo. só pegando o gancho da primeira apresentação, que falou sobre o processo seletivo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você olha quando vai analisar currículo, ou o que você olha numa entrevista, que possa dar dicas para a galera aí sobre o que você busca e etc. Tá, beleza. Eu não ouvi toda a apresentação, tá? Eu admito, eu até estava aqui desde o início dela, mas tiveram alguns momentos que eu não estava com o meu fone, que eu estava resolvendo uma coisa aqui em casa. Mas vamos lá. Cara, análise de currículo, ela é uma análise em geral muito fria. E aí, o que significa análise fria? Significa que, que porra é essa? Análise fria significa, na prática, que é texto, não me diz muita coisa. Eu posso ver alguém com uma credencial fantástica, o cara foi para... Teve um menino que a gente conversou que ele tinha ido para... Não lembro agora, mas foi uma universidade lá fora, uma universidade, putz, super renomada, muito legal. E a gente foi conversar com ele. E ele não tinha nada a ver com o que a gente queria. Claro, ele era um menino muito bom, muito inteligente, mas ele não estava num momento muito diferente do que a gente queria. Então, assim, eu admito que eu olho o currículo muito mais para entender um pouquinho quais são as experiências dessa pessoa, tá? Para eu poder me basear quando eu estou conversando com ela, em entender o que essa pessoa, por onde essa pessoa passou, como que foi a vida dela. Então, por exemplo, alguém que fez universidade, por exemplo, conversei com um menino que ele fez sociologia na UFRJ e agora está fazendo um mestrado em... Cara, eu esqueci o curso exato, mas era algo na área de data science. Completamente polos teoricamente diferentes, né? E o currículo dele serviu para mim muito menos para eu olhar e falar, puta, legal, data science, legal, sociologia, muito mais para eu falar, cara, o que aconteceu aqui? Como que foi esse movimento? E aí, para eu me preparar para quando eu for conversar com essa pessoa, quando eu ouvir a trajetória dela, eu entender, eu perguntar, falar, ô Paulo, cara, o que aconteceu aqui? Como que foi isso? Me explica. Eu fiquei curioso, porque é uma coisa muito diferente da outra. Então, o que te levou a fazer esse movimento? Qual que foi o gatilho ali para você? Que aí tem a ver com uma coisa que você perguntou, e eu vou falar mais sobre as coisas que eu procuro olhar, mas tem a ver com o processo decisório da pessoa, o processo de decisão da pessoa. Cara, por que você fez isso? Então, por exemplo, o que eu analiso em relação a isso, só dando um exemplo muito específico, talvez um pouco esdrúxulo. Cara, alguém falou ali no chat sobre proatividade, né? Que realmente é uma coisa mega importante. E aí, sei lá, tem muita gente que você vai conversando e você vai perguntar, pô, mas por que você foi fazer esse curso aí? Ah, eu fui fazer porque meu pai falou que era bom. Ah, beleza, realmente é uma fase difícil ali, o pessoal é muito novo, os pais têm muita influência, tá bom. Ah, não, legal, tô fazendo esse curso. Ah, você gosta? Não, eu odeio. Ah, por que você tá? Ah, por causa de isso aqui. Ah, tá bom, beleza. Ah, por que você vai fazer isso? Ah, porque fulano falou que era legal. E aí você vai pegando, por exemplo, que, cara, a tomada de decisão das pessoas, ela é sempre baseada em outras pessoas.
Isso é ok, acho que cada um tem umas circunstâncias de vida, mas, por exemplo, para mim, isso é uma característica que me preocupa um pouco, porque quando você está falando de um ambiente startup, que às vezes você tem que tomar uma decisão por você, você precisa, uma pessoa que sempre toma uma decisão baseada no que, enfim, outras pessoas, ela vai falar, opa, eu não vou dar esse passo no momento que eu preciso dar, eu vou esperar uma validação do Vitor, eu vou esperar uma validação do Max, eu vou esperar uma validação de quem for. Então, isso, por exemplo, é uma característica. Mas o que eu costumo olhar, tá? Quando eu estou conversando com uma pessoa. E aí é sempre importante, cara, quando a gente está falando de um processo, sim, a gente está falando de um processo que é uma conversa. A gente está conhecendo uma pessoa, a gente está criando uma conexão. Eu entendo tanto um processo quanto eu estou escolhendo uma pessoa para fazer parte do time, mas como a pessoa está escolhendo fazer parte do time também, tá? Então, os dois são super importantes. E as coisas que eu costumo olhar, para não me repetir muito ali, além do inteligência, e como é que eu meço inteligência? Basicamente, para mim, inteligência é, cara, tomar decisão, como essa pessoa toma decisão. Então, é isso que eu acabei de falar, cara. Por que você faz uma coisa que você faz? O que te faz fazer isso? Qual é a sua linha de raciocínio por trás? Tomada de decisão, é, cara, soluções prévias em geral, o que você já se meteu? O que você já se expôs? Você já se expôs a alguma coisa? Você já fez alguma coisa antes? Sim, não, por quê? Então, assim, é um viés muito pessoal meu, empresa júnior, por exemplo, mas é porque eu entendo que cara, as pessoas se exporem a alguma coisa. Então, você já se expôs a alguma coisa? Você já fez alguma coisa? Como que você saiu desse problema aí? Então, inteligência ali geral, de solução de problemas, tomada de decisão, em campo de inteligência é isso. Eu, Vitor, tá? Mas aí não é uma coisa de nós, é o que eu costumo procurar para o time. Em geral, nós também, mas eu, Vitor. Principalmente também como que você lida com dados, mas aí, de novo, uma coisa muito pessoal minha, que aí tem a ver com aquilo que eu já falei, que é o seguinte. Cara, quando você toma uma decisão, e aí tem a ver com tomar decisão, você toma uma decisão baseada em dado, ou seja, você toma uma decisão baseada em eu medir esse valor aqui e deu isso, ou você toma uma decisão baseada em eu acho que é isso aqui. E aí por quê? Cara, porque se você toma uma decisão baseada em eu acho que versus eu acho que, eu vou preferir a minha opinião. Agora, se você toma uma decisão baseada em dado, eu quero que se dane a minha opinião. Vai ser o fato, vai ser o dado que você me trouxe. Então, eu gosto bastante se a pessoa pudesse basear em dados e dar exemplos disso. Cara, e aí eu costumo olhar também bastante no que tange energia. Eu costumo olhar muito para, isso parece bobo, mas eu costumo olhar muito para o quão a pessoa se sente animada contando das coisas que ela gosta, contando das coisas que ela tem vontade de fazer. Então, para uma pessoa que tudo é muito tanto faz, eu acho que a Nod vai ser mais um tanto faz. Eu acho que tudo na vida. Eu não acho que a gente é hoje tão incrível. Eu sou um tão vendedor tão bom de sonhos que uma pessoa que nunca se interessou por nada. E no nosso papo ali, quando a gente está conversando, ela também não mostra interesse na Nod. Ela vai do nada, quando ela entrar aqui, ela fala: Meu Deus, isso aqui é a melhor coisa do mundo. Então eu gosto muito de pessoas que se interessam por coisas, independente do que seja. Claro, se a pessoa é apaixonada por medicina, talvez eu vá sugerir que essa pessoa siga numa carreira em medicina. Mas ela se mostrar apaixonada é uma coisa muito boa, tá? Então, ter alguma coisa que ela gosta, brilhar, é o que a galera chama de brilho no olho, na prática é isso, tá? É você mostrar que de fato alguma coisa é legal, que você gosta de alguma coisa, que você se entrega, que você tem algum assunto que você acha muito maneiro. Isso é muito válido. E energia em geral, eu acho que quando você está conversando com a pessoa, você percebe. Eu não acho que é um pré-requisito, eu não necessariamente falo, mas eu não vou aprovar você porque você tem baixa energia, mas eu gosto muito, é uma coisa que eu procuro, para mim é um plus muito grande. A pessoa que, não necessariamente fala rápido, mas a pessoa que você vê que está ali, está presente, está no papo com você, está interessado, está falando, está tirando dúvida, está te perguntando, está te provocando, cara, é uma característica muito importante e eu explico por quê. De novo, quando está num ambiente como o nosso, o que não falta é desafio e o que não falta é mudança. Se é uma pessoa que está por estar, que tanto faz, etc., cara, talvez ela chegue um momento que ela fala, cara, quer saber? Cansei.
Oh, pô, essa coisa de nodes aí, não, muita coisa para fazer, muda muito. Ontem o Vitor estava falando de expansão cidade digital, hoje esse maluco já está falando sobre fazer expansão em mar aberto, o Marcelo botou, mas sei lá, expansão de mídia paga. Tá maluco, muita mudança, não quero não. É, então tem um pouco a ver com isso. E a integridade, cara, integridade é uma coisa que vocês vão rir, mas é mais raro eu pegar uma falha grave num papo, tá? Integridade é uma coisa que você pega uma falha grave mais no dia a dia. Claro, você ouve as experiências, você ouve por que as pessoas fizeram e você entende. Em geral, se você pegar as falhas graves, elas aparecem. A única dica ou recomendação que eu posso dar em relação a isso é, cara, pelo amor de Deus, não mintam num processo seletivo. Sabe, falem a verdade, falem sobre vocês, falem quem vocês são, não inventem uma história. Eu vou dar um exemplo, não sei se o Marcelo ficou sabendo disso, eu acho que eu comentei naquele papo que a gente tem semanal. Eu conversei com uma pessoa logo antes de eu entrar de férias, que era para o time de comercial. Só para explicar, nossa estrutura de processo seletivo, né? Varia por área, por time, mas em geral tem um papo geral, um screening, que é um papo rápido, só para a gente entender quem que é a pessoa, qual que é o momento dela, meia hora. Um papo com os líderes do time. Então, cara, se for para o time de comercial, com a liderança do time de comercial, para conhecer um pouco a área, entender a experiência da pessoa, entender se tem fit ali para as coisas específicas que o time de comercial, por exemplo, quer. E um papo de cultura que a galera chama, que é um papo final, que geralmente é comigo e com o Max, ou comigo ou com o Max. E aí, foi nesse último papo e o menino decidiu que ele simplesmente tinha que mentir para mim num negócio muito bizarro, assim. O menino falou que ele tinha sido campeão brasileiro de um jogo de computador. E não sei por quê, assim, eu fui procurar no Google e não foi, sabe? Não era uma realidade. E assim, já teve gente que mentiu para mim sobre nodes, já teve gente que mentiu para mim sobre muita coisa. Então, evitar, tá? Assim, é a minoria, a galera que mente, acho que não preciso nem falar isso nesse call aqui, mas pelo amor de Deus, galera, não só a mentira maior dessas absurdas, que essa eu sei que ninguém é que faria, mas também, cara, não tem por que falar uma coisa que não é uma realidade, tá? É melhor deixar muito claro quem você o que você tem em mente, o que você quer. Cara, a pessoa, porque a gente está criando uma conexão com uma pessoa. E se você, por algum acaso, for como um personagem para o papo, e você de fato foi escolhido e você escolher ir para o lugar, houver esse casamento de interesses, você vai ter que manter esse personagem por todos os dias da tua vida, enquanto você estiver lá. E, cara, não dá. Uma hora o personagem vai embora. Então não faz, não tem porquê. Talvez não faça sentido mesmo ir para aquele lugar, por mais que no momento quando você está aplicando para algum lugar, você fale, cara, eu quero muito, talvez faça muito, não faz sentido para você estar lá. E talvez se a pessoa que tá conversando com você, ela de fato tem o melhor interesse seu e da companhia em mente, ela vai deixar isso muito claro no feedback e vai fazer sentido para você não estar lá, ou pelo menos não estar lá naquele momento. Então, isso aí é um negócio, Marcelo. Não sei se eu consegui responder. Eu tento, e aí a gente também está caminhando para isso ainda esse ano, evitar o máximo possível de a visão do Vitor numa entrevista. Eu não quero ter alguém foi aprovado ou não foi porque eu gostei dele, ou não gostei dele ou dela, e sim transformar uma coisa mais estruturada com, cara, é isso aqui, isso aqui, isso aqui que eu olho, a pessoa teve uma nota de 1 a 5, por exemplo, mas a gente ainda está caminhando para isso. Então, em termos gerais, quando a gente está falando do último papo, principalmente do papo de cultura, costumam ser essas coisas que a gente olha. Boa, respondeu. Valeu, obrigado. Boa. Bacana, Vitor. Muito bacana as suas colocações. Então, ser verdadeiro é a melhor coisa, né? E tem que gostar das mudanças, dos desafios, né? E ir em busca de inovação. Em aula, eu não sei se você lembra, Marcelo, que de vez em quando nas aulas da Stephanie, com certeza, né? Eu falo que a gente tem duas certezas. Uma, óbvio, é a morte. E a outra, a mudança. A mudança é algo natural e a gente precisa se adaptar continuamente todos os dias, ainda mais no momento que a gente está vivendo. Vitor, eu teria mais perguntas, mas eu acho que a gente tem um teto na plataforma. Né? Stephanie, você está por aí? Aqui sim, professora. Nossa,
Alex, bate-papo incrível. Acho que o pessoal aqui saiu com altos insights, né? Tem uma galera que está entrando na faculdade agora, já recebeu assim, já em cheio várias informações incríveis para que eles consigam se desenvolver bem, né, ao longo da carreira, olhando para tudo, tanto para o lado teórico, tanto para o lado também do mercado, fazendo esse paralelo, complementando uma coisa com a outra, porque é bem isso que o Vitor falou, né? É uma experiência na nossa vida, na nossa formação profissional, né? Então a gente vai agregando essas experiências para a gente evoluir cada vez mais. Então, show de bola, Vitor, foi muito bacana participar dessa palestra contigo. Boa, Ok. obrigado, pessoal. E aí, professora, acho que sintam-se à vontade para me alcançar ali pelo meu e-mail, ou até através do Marcelo. Fiquem à vontade para mandar questões, eu estou respondendo ali a. Não, acho que eu vou. Se dá licença só para responder um segundinho que a Amanda botou ali. Eu estava escrevendo, mas eu vou falar super rápido. Amanda, eu concordo que isso aí é um problema, mas eu acho que é super legal endereçar isso, porque eu tenho uma opinião muito forte em relação a isso. Eu acho que a indicação tem dois lados, tá? Eu acho que ele tem um lado muito positivo e ele tem um lado muito negativo. O lado muito positivo é o seguinte: se você tem um time muito bom, se você tem pessoas muito boas no seu time, cara, é mega importante não ter uma fonte melhor de outras pessoas muito boas do que as pessoas muito boas que já estão no seu time. Então, se tem alguém que eu acho que é fantástico no meu time, tudo que eu quero é ouvir dessa pessoa quem ela acha fantástico e provavelmente eu vou, a pessoa realmente vai ser muito boa e eu vou de fato levar como um ótimo ponto quando eu for conversar com essa pessoa. Por outro lado, tem um lado muito negativo que eu gostaria de dizer que não tem na Nodus e gostaria de dizer que não tem em Stone Coco como um todo, mas eu sei que é uma coisa que acontece muito no mercado e eu acho que é uma coisa que eu, pelo menos, estou muito atento aqui na Nodus sempre para não deixar acontecer, que é uma indicação de uma pessoa que não é muito boa porque é uma pessoa que você conhece. Isso é horrível, tá? Isso fere fortemente todos os três pilares que eu falei. Então, assim, eu acredito muito que de fato isso acontece. Eu gostaria de dizer que não acontece aqui. Eu sei que parece um discurso daqueles, aqui é o melhor dos mundos. Eu gostaria de dizer que não acontece. E eu acho que, infelizmente, tem lugares que não seguem um processo de admissão, um processo de recrutamento de seleção sério. E aí, por isso, esse tipo de coisa acontece. Mas, assim, para mim, francamente, não poderia importar menos de qual é a conexão que a pessoa tem com uma pessoa do time, se ela não se encaixa naqueles três pilares em tudo que eu falei. Então, assim, eu acho que tem os dois lados, tá? Quando você tem uma cultura corrompida, uma cultura que de fato não está preocupada com o que é melhor para o cliente, o que é melhor para a companhia, você tem a indicação negativa, que é a indicação por interesse pessoal, por interesse próprio. Agora, quando você tem uma cultura muito boa e uma cultura que está preocupada com mais do que você, mas sim o interesse do cliente, o interesse da companhia, aí você tem uma indicação muito positiva, que é uma indicação de pessoas boas por outras pessoas boas. Mas para fechar, cara, fiquem à vontade de me mandar e-mail. Não prometo que eu vou responder imediatamente, especialmente porque eu estou de férias até o início de início de maio. Não junho, Marcelo, calma, início de maio. Mas eu prometo responder. E também, se vocês quiserem passar para o Marcelo e ele trazer depois, eu bater um papo com ele, fiquem à vontade. E, de novo, queria agradecer demais pelo convite, pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês. Espero que vocês, cara, se candidatem lá no Recruta, façam, é um processo muito legal, participem disso e vamos fazer mais papos no futuro, se possível um presencial, quando toda essa pandemia aí passar e tudo melhorar. Beleza? Obrigado, pessoal. É ótimo. Muito obrigada, Vitor. Muito obrigada, Marcelo. Foi super bacana, muito legal, né? Vamos então terminar aqui esse nosso primeiro dia e Vitor, você está inaugurando, né? Porque hoje é o nosso primeiro dia da nossa primeira feira virtual de estágio e oportunidade. E isso foi muito legal. E isso só foi possível de se realizar, óbvio, né, com a ajuda dos meus queridos alunos, das empresas juniores, do diretório acadêmico, né, que incentivam para que essas coisas aconteçam. Muito bacana. Bom,
eu vou pedir para que vocês realmente... Eu dei uma olhada agora enquanto você estava apresentando, Vitor, porque eu preciso que eles façam um check-in para poder gerar o certificado. O seu também, eu vou falar com o Marcelo, está lá cadastrado, né? Você depois vai poder retirar também como palestrante, tá bom? Bom, então, muito agradecida, muito obrigada, e com certeza a gente vai tomar um café quando tudo isso voltar, né? E vamos lá na nossa querida Rural. Se você não conhece, é o campus, é a universidade mais linda, né? Eu fiz o meu mestrado na UFRJ. Sou Né? suspeito, professor. Foi no campus Praia Vermelha? Ou Não, foi no não, não, Fundão? foi no Então. Fundão. Eu sou, A Praia Vermelha eu infelizmente, conheço. eu tentei o máximo esconder isso durante o papo, mas eu sou bem clubista com a minha faculdade, e especialmente com o campus lá da Praia Vermelha, que eu acho lindo, 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 É lindo. lindo também, é Mas, enfim, lindo. mas De eu vez em quando aceito eu o vou campus da almoçar lá Fundão dentro. também ser muito lindo. Vai mudar de Bacana. opinião quando vier na Rural. Tô brincando, É Vitor, difícil, tô mas a gente brincando. pode tentar, cabeça aberta sempre. Pô, É obrigado, aquele pessoal. apego afetivo. Muito, muito. Obrigado, Faz pessoal. Ótima noite. Prazer e uma honra ter inaugurado. Qualquer coisa, podem me mandar um e-mail. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. Tchau. Muito bacana, né, professora? Nossa, muito legal. E ele tem uma desenvoltura, né, assim, para explicar. E esse ambiente da startup, né, é uma coisa realmente desafiadora. Tem que gostar de mudança, né, Marcelo? E tem que ter um raciocínio rápido, a questão de solucionar problemas e pensar nos problemas e ser capaz de se posicionar quando você enxerga alguma coisa que não está legal. Isso foi muito importante ele ter frisado isso, muito bacana mesmo. Ok, Jaciara, legal, gostei do primeiro dia, amanhã também vai ser muito bacana. Então, aqui todos já fizeram lá o cadastro no eCert, gente? Gente, importante, hein? Check-in e check-out para que a gente consiga emitir o certificado. Depois não adianta. Professora, não consegui o certificado. Stephanie, ajuda, Marcelo. Não vai dar. Pois é. Na semana acadêmica, o cadastro foi lá pelo eCert e a gente teve esses problemas, né? Pois é. Aqui legal. no check-out o pessoal já tem umas 7 respostas. Aí a gente tem o feedback de vocês. Espero que mais do que isso tenha respondido o eCert. Sim, tem mais do que isso. Lá no eCert tem estava maior lá na primeira palestra, mas desse daqui falta um ou outro, né? Então, lindinhos, vamos terminar por aqui. Minha cachorra já veio aqui me chamar para ir dar uma voltinha. A gente se encontra novamente amanhã. Obrigada, Stephanie. Obrigada, Marcelo. Né? E obrigada a todos que estão aqui, numa quinta, 9h pouca da noite. E a gente se encontra novamente amanhã. Tá ok? Um abraço em todos. Um abraço em todos, pessoal. Até amanhã. Beijão.